eu tô aguardando a professora. Ela foi reiniciar o computador porque a internet não estava pegando e ela já está vindo. Eu vou começar no mesmo instante que ela. Aí vou dar as orientações, vou gravar a aula e quando for depois vai estar lá no YouTube. E tem uma aula de história lá também já gravada, que eu gravei o capítulo todo. Vai ter uma aula de ciências gravada. Certo? Tô aguardando a professora, só esperar um pouquinho. Só esperar um pouquinho. Já tá entrando. Enquanto isso eu pegar meu café aqui. Ela tá entrando, ela chegou. Nossa, Rafael. Só um minutinho, que eu tô organizando. Professor, eu tô com livro. Que livro de quê? Livro da escola. Sim, porque história não tem livro não, nem história nem geografia. Aí eu tenho um livro digital, por isso que eu vou falar por ele, viu? Tá. Então já pegou os livros? Oi? Tu já pegaste os livros? Peguei ontem. Todos estão aí perto de você? Tá aqui. Deixa eu ver aí os livros, por favor. Tá. Aí você abre a câmera que eu quero ver. Bom Vou dia. pegar. Tá. Bom dia, Eloá. Tá com sono? Bom dia. Tá com sono? Tô morta de sono. Por quê? Tu acordou Hoje eu cedo? acordei antes da chamar. Ah, tá Hoje eu certo. acordei antes da minha fiquei com sono, eu fui dormir de novo. Aí eu esperei ela fazer meu café pra eu ficar acordada. Eu não fiquei mais acordada não, não tá fazendo mais efeito não. Aí eu fui. Você Ó, foi? professor, vou mostrar. Certo. Eu já acordei pra tomar café. Ah, entendi. Mas daqui a pouco você vai ter uma aula livre. Aí tal. Esse é matemática, esse é português. Caderno de atividades. Cadê o outro? Esse é português, o livro. Cadê o outro? Esse é inglês. Esse é ciências. Esse é matemática. Abre lá aí que eu quero ver o código pera aí, abre lá aí que eu quero ver o código que tem aí. Pra eu ver se é o mesmo código que tem nos outros livros. Que às vezes dá o código errado. Baixa aí o código, a câmera pra eu ver. Pera aí, viu? Chegou uma pessoa. Bota pro lado a câmera, que eu quero ver o código. Um código embaixo que tem aí. Deixa eu ver o código embaixo. Oxe, não tem código aí não? A outra folha. Esse é qual? Esse é o livro grande, grosso ou é o pequenininho? É o livro grande, tá? Aí, deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí isso aí. Esse código aí, ó. Deixa eu ver esse código aí. Se é o mesmo do código das meninas. Não, o outro que tem A. Tem aí, ó. Tem uma setinha aí.
Bota mais perto que eu quero ver. Desce um pouquinho a câmera, né? Que tá lá embaixo. Aí, vai passando pra direita. Aí. Ele começa com A, às vezes ele... Obrigado, Davi. Às vezes ele pega e dá erro. Aí o código fica inválido e também é igual. Tem código igual. Cadê o caderno de exercício? Já mostrasse? O livrinho fininho de matemática. Ah, muito bem. Excelente. A professora vai usar. Parabéns, viu? Vamos agora fazer os exercícios, tá certo? Pronto, ciências. O livro de inglês veio com caderninho. Olha aí se o livro de inglês veio com caderninho. Tá dentro o caderninho, olha aí se tem um caderninho dentro. Que ele tem um caderninho também. Tem algum livro solto de inglês aí? Às vezes fica dentro. Não. Aí, ó. Esse caderninho, viu? A gente vai usar ele bastante. Viu? O Eristina. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Eu tô esperando a professora entrar. Ótimo. Certo. Aí a gente vai agora fazer as aulas e deixa eu olhar aqui o que é que ela tá dizendo aqui no WhatsApp. Professor, por que tem 2 livros? Porque um é livro de conteúdo e o outro é livro de exercício, viu? Aí vai usar os dois. Só ciências que não tem. Espera aí, viu? Que tô esperando a professora. Deixa eu ver o que é que ela tá dizendo aqui. Deixa eu pegar meu café, aí eu venho pra cá. Sou esse livro era de João Vitor. Pronto, cheguei agora. Cadê a professora? Eita, ela tá aqui. Pera aí. Pronto, a professora chegou. Momento que eu peguei meu café e a gente vai agora. Bom dia, Patrícia. Não, tá tudo certo. Aí deu certo aí, pegou tudo certinho, né? Agora a sua câmera tá um pouquinho baixa, viu? O que é que houve? Isso. Pronto. Pode começar a aula, viu? Tchau, boa aula.
Então vamos lá, meninas e meninas. Ai, vamos lá, aula de história. Deixa eu ver aqui como é que tá sendo, tá gravando. Aí vocês, eu vou falando, eu vou para outra tela, viu? Eu não vou ficar aqui nessa tela não. Aí, eita, faltou eu ligar a câmera. Pera aí, viu? Vou ligar a câmera. Pronto, estou aqui com vocês e vamos estudar história hoje, certo? Aí, esse livro é o meu livro digital. Ele não tem, a escola não tem livro de história, né? Ela não adotou livro de história. Aí eu peguei um livro digital e a gente vai ler, entender, tá certo? Olha, o capítulo 1, nós vamos falar sobre o que é história. Essa aula já está gravada. Então, depois dessa aula ainda vai ter outra... depois dessa aula eu vou botar essa gravação também lá, viu? Se você tiver dúvida, aí você vai lá na aula gravada e você tira a sua dúvida, certo? Se você não pegar os exercícios, aí você vai pegar e vai parar o vídeo e vai fazer os exercícios, tá bom? Que no final tem exercício. Então, olha, o que é história? Então, na aula passada a gente começou a falar sobre o que é história. História tem várias definições. Quando a gente conta uma história, a gente conta um fato narrado, seja ele verdadeiro ou não. Não, só depois que eu vou pedir para copiar. Nós estamos narrando uma história. Se for um conto de fadas ou algo que a gente viu na rua, uma novela, uma manifestação, nós lemos e contamos muitas histórias todos os dias. Como todos nós, né, nós já vivemos, e nós temos nossa história. Desde que a gente nasceu, nós estamos construindo nossa história. E o dia do nascimento, ele por si, nossos primeiros anos de vida, faz parte da nossa história. A história também está ligada à família, aos pais, aos avós, aos vizinhos, ao município, tudo. Então, ao estado, ao país. Então, nós temos a história da nossa família, nós temos a história do nosso bairro, nós temos a história do nosso município, né? A história de João Pessoa, né? Quando ela foi fundada, quem foi que fundou, como é que aconteceu e tal. Como também nós temos a história da nossa região Nordeste, certo? Que foi invadida pelos portugueses, que trouxeram os escravos. Então nós temos a nossa história da região. Como também nós temos a história do país, né? Quando foi que descobriu o Brasil, aliás, invadiram o Brasil, né? Portugal invadiu o Brasil. Eita, chegou mais uma pessoa aqui. Quando foi que os escravos chegaram no Brasil, as imigrações. Então tudo isso faz parte da nossa história. Não só aqui, mas tem a história mundial também, a história de outros países, certo? Então, olha, vamos ver as histórias. Que contar história é um conceito diferente de viver história e também é diferente de estudar história, né? A palavra história possui vários significados e a gente já começou a ver alguns deles. Nós temos vários significados para a palavra história. Nós temos aqui uma tirinha, né? Toda vez que uma pessoa conta uma história, ela dá sentido aos acontecimentos. Então, essas tirinhas abaixo, né, de Mafalda, elas são partes narradas e elas estão em ordem diferente. Será que elas contam a mesma história? Então,
Eloá, lê aí pra mim a tirinha 1. Você tá conseguindo ver? Tô sim, professor. Você lê aí pra mim, por favor. Não? Oi, já vai. Lê aí pra mim, por favor. É a chave, é? Esta é sua filhinha? Que gracinha. De quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da É a mamãe? chave do Fluminense, é? É? Pronto. Gosta? Não, acho que é isso. Padrão ou cada um? Já terminasse? Já. Eu vou pedir pra Davi ler, que eu quero escutar. Davi lendo. Davi, lê aí, Davi. Davi, Oi, professor. lê aí a tirinha 1. Ela lê a primeira, eu vou ler a segunda. Tá bom então, lê a segunda. Depois eu vou pedir pra ler de novo. De quem vocês gostam, mas eu bem, do pai ou da mãe? Pronto, professor. Não, é ler a história toda. Os 4 quadrinhos. Vamos. Tá. Segundo quadrinho agora. Então, Segundo quadrinho. Davi. oi. Você leu o primeiro quadrinho da tira de baixo, não foi? Eu li esse que está do lado, a primeira tirinha. Então vá. Davi, você vai ler então, vai ler aí a tirinha completa. A tirinha 1 completa. Tá, já li as duas, vou ler a terceira. Lê 2? Não, você só leu 1. Vai, já a gente vai ler. Davi, lê a tirinha 1 todinha, com os 4 quadrinhos. Os que tiver de texto, você vai ler. Tá bom, professor. Estão essas as suas filhinhas, querida. Que gracinha. Vou ler a segunda, viu, professor? Certo, estou acompanhando. De quem vocês gostam, mais meu bem, do pai ou da mãe? Terceira. A senhora quer a resposta padrão ou quer uma explicação? Mais completo, só quer 5 por cada um. Ok, muito bem. Aí eu vou pedir pra... Eu tava lendo devagar, professor, é porque eu tava chegando direito aqui. Mas Ah, tá certo, ok. Aí vou pedir pra outra pessoa ler a tirinha 2. Eloá, lê aí a tirinha 2, por favor. A tirinha completa. professor, queria ter um pau central. Tá, é justamente isso, que ele misturou para perguntar se fala a mesma coisa ou não. Tá. Então, essa é sua filhinha, querida. Que gracinha. De Continua. quem você gosta mais, meu bem? Papai ou da mamãe? Peraí. A outra aqui. A senhora quer padrão ou qualificação mais completa do que 5 por cada um? Ok. Aí, Débora tá aí. Sara. Oi. É Débora ou é Sara?
Sou eu, Sara. Sara, lê aí. É porque eu tô fazendo pela minha mãe. Certo. Lê aí pra mim a tirinha 2, Sara. Tá. De quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da mamãe? A senhora quer a resposta padrão ou quer uma explicação mais completa do que sinto por cada um? Então esta é sua filhinha querida. Que gracinha. Então, aqui ele fez duas da mesma historinha aí, da mesma tirinha, ele fez duas histórias que têm sentido diferente, viu? Então, viver história é isso. A gente tem que saber que história tem vários significados. Tem aquelas histórias contadas pelas avós, tem a história do bairro, tem a sua história de vida, tem a história contada por uma pessoa, certo? A história contada, a história narrada, a história escrita, nós temos muito. Aí viver e fazer história. Tudo que aconteceu com a humanidade no passado se chama história. Então, se eu perguntar aí o que é história, vocês vão dizer é tudo o que aconteceu no passado da humanidade. Ó, vocês vão escrever isso aqui, ó. Escreve isso aqui para mim. Certo? Bota aí no caderninho. Hã? Tem que copiar essa parte que é viver e fazer. Tem o título. Coloca o título aí. Aí você coloca aí o título, certo? Não sei porque eu tenho que tirar toda vez e colocar isso aqui. Então copia essa parte aqui, só tem um minutinho aí para vocês copiarem, viu? Quando terminar, diga: eu terminei, professor. E se eu perguntar então o que é história, aí você bota aí, viu? O que é história? Esse negócio é todo troncho. O que é história, viu? Você vai botar aí o que é história. Todo mundo já terminou? Professor, eu ainda não terminei não. Tá, aí eu vou explicando as outras coisas aqui, mas o mais importante é essa pergunta aí, o que é história? Tudo que aconteceu na humanidade se chama história. Aí você bota dentro de parênteses o que é história, tá certo? Todo mundo. Aí, ó, os seres humanos, eles fazem história ao agir sobre a natureza, ao se relacionar com outras pessoas, ao eleger seus representantes, ao participar de movimentos sociais e associações, ao disputar riquezas e poder. Por exemplo, quando as pessoas constroem abrigos para se proteger da chuva e do frio, elas criam diques para controlar as cheias dos rios e cultivarem seu próprio alimento. Estão agindo sobre a natureza. Eu não sei se vocês já viram, mas existem os Países Baixos na Europa. São aqueles países que estão abaixo do nível do mar. Então, quando o mar aumenta, né, a maré aumenta, aí eles ficam inundados. Então, o que é que eles fazem? Eles começaram a criar diques, certo? Diques são aqueles tipo umas... Professor, aqui na Venezuela tem que usar barcos para caminhar, porque tem muita água lá. Eu não sei se foi a Venezuela. Não é na Venezuela não, é em Veneza. Veneza. Tá certo? Eloá? Oi, professor. É em Veneza, viu? Não é na Veneza, não é na Venezuela não, é em Veneza. Parece o nome, viu? Aí tô explicando pra não confundir, tá certo? Entendi, professor. Aí, Veneza
ela faz parte de um dos Países Baixos. Então, quando eles andam lá de barco, tudinho, tal, e quando a maré sobe, aí inunda tudo. Então, eles fazem esses diques, que são aquelas proteções, aquelas barreiras. Então, ele está intervindo ali na história, né? Está intervindo na natureza. Aí, se ele consegue barrar aquela parte da água do mar que enche a cidade, ele vai ter terra seca para pegar e cultivar e ter alimento, certo? Ao agir sobre a natureza, estão alterando o ambiente em que vivem, como criando e estabelecendo relações entre as pessoas, e assim estão fazendo história. Vocês e seus colegas interagem com as pessoas, relacionam-se com o lugar onde vivem e produzem objetos, relatos, documentos em seu dia a dia. Dessa forma, estão fazendo histórias. Aí você vai grifar isso aqui, ó. Interagem com pessoas. Eita, deixa eu botar a borracha aqui. Aqui foi. Pronto. Aí, viu? Aí vocês vão botar aí, ó. Aliás, deixa eu botar vermelhinha mesmo. Aí vocês vão escrever, ó, interagem, peraí, deixa eu ver aqui, isso. Interagem com as pessoas, relacionam-se com o lugar onde vivem e produzem objetos, relatos, tal. Dessa forma estão fazendo história. Pronto, copia isso aí, tá certo? Copia isso aí também. É fazer história. Nós estamos fazendo história. É com o mesmo título, professor, fazer história, Fazendo história. Opa. História. Aqui é ruim demais de escrever. Tem acento no O. Colocaram na agendinha de vocês que do dia 23 ao dia 26 é dia de prova, dia de teste. Ah, é dia 22, né? É dia 22 a dia 26, né? É isso mesmo. Então já vi aqui no calendário. Então do dia 22 ao dia 26 é semana de teste. Eu já botei nos status, botei no Instagram, no Facebook. Então vocês se organizem, já vão estudando, fazendo revisão, e tudo que vocês já viram vai ser assunto de prova, de teste, viu? Combinado? Sim. Ok. Aí lá na prova de história vai ter essa pergunta: o que é história? Aí você vai ter que dizer que é tudo que aconteceu no passado da humanidade. Aí você vai dizer. Aí vai ter essa pergunta também: o que é fazer história? Aí você vai dizer: é quando as pessoas interagem, se relacionam com o lugar onde vivem e produzem objetos, relatos, documentos, viu? Do seu dia a dia. Pronto, aí posso passar? Peraí. Não, ainda não. Não, certo, tá certo. Choveu aí? Não. Não, aqui deu uma chuva tão forte. Aqui choveu. Foi. Mas não foi. Aqui deu uma chuva forte e aí parou. Era o calor de ontem. E aí, podemos? Ainda não. Certo.
Professor, o que é fazer história, Aí a pergunta seria o que é fazer história, ou fazendo história. Tanto faz uma palavra como a outra, uma pergunta como a outra. Terminei, professor. Ok, todo mundo já terminou, posso descer? Não. Certo. Deixa eu tirar o blusão que tá calor. Terminaram já? Já terminaram? Já. Eu vou passar aqui. Vou passar. Professor, não. Eu tô copiando. Tá, vamos ser um pouquinho mais rápido, viu? Professor, aí na hora dos testes, o senhor vai mandar qual é a matéria? Eu vou mandar o calendário, por isso que eu botei ontem no grupo. Eu vou mandar o calendário, vou mandar qual é o dia de qual é a prova e o conteúdo, tá certo? O cronograma de conteúdo. Tá certo? certo. Pronto. Professor, Oi. agora vai ficar com o senhor vai... vai ficar no sala de aula. Vai ser no Google Sala de Aula. Aí vai lá que vai dar as perguntas para a pessoa responder. Professor. Tá certo. Vai estar lá para você responder. Aí quando eu responder, eu boto lá, no sala de aula, né? Não, lá tem dizendo. Ok. Terminei, professor. Ok. Aí posso passar? Pode. Pronto. Então aqui nós vamos estudar história, certo? Aí nós temos estudar história nesse capítulo. É Para copiar, não é, professor? Antoniel tá aí? Professor, Oi. é para copiar agora? Peraí. Tudo isso? Não, peraí, eu vou dizer o que é, viu? Eu vou dizer o que O é. Daniel tá aqui, ele só não consegue falar. Tá certo. Ok. Então todo mundo tá na sala, né? Só tá faltando o João. João tá vindo muito atrasado. Deixa eu botar aqui na aula. Vou ligar pra ele. Davi tá aí. Débora. Débora tá aí? Ô, professor. Débora tá aí? Débora? Débora não tá. João Gabriel não tá. Aí, ó, vamos estudar história. Você já deve ter ouvido. Familiares, aula de história. Tá perdendo a aula de história. Oi. Ah, então tá certo. Peça pra sua mãe colocar no WhatsApp.
Justificando, viu? Melhoras. Tchau. Nada. Débora não chegou. Eu vou ligar pro pai e a mãe de Débora. Ela só chega, tá chegando atrasada. Aí, ó, nós vamos aqui ver, estudar história, viu? Você já deve ter ouvido seus familiares contarem muitas coisas que aconteceram nos tempos antigos. Para isso eles usam a memória, os relatos das pessoas, de outras pessoas. Pode também ser fotografias, documentos. Então, olha, você disse, ó, usam a memória, vocês vão escrever aí, os relatos de pessoas, além de fotografias, documentos, cartas, objetos. Copiar, estudar história. Copiar o título aqui, e vocês vão copiar essa parte que está em vermelho, certo? Aí nós temos o papel do historiador, certo? Aí vocês vão copiar tudo que está em vermelho. Certo? Aí, ó, eles utilizam documentos chamados de fontes históricas. Aí pronto, deixa eu ver o que mais. Pronto, vocês vão copiar isso aí, viu? Vocês vão copiar isso aí. Copia isso aí. Terminado de copiar? Ainda não. Certo. Tô terminando, professor. Tá bom. Então, enquanto isso, eu vou lendo essas partes que eu não pedi para copiar, viu? Então, olha, as pessoas se interessam por eventos já ocorridos porque pesquisar o passado é uma forma de saber quem somos, de onde viemos, por que pensamos e vivemos de uma maneira e não de outra. Quando analisamos o passado, entendemos a formação e as características de nossa cidade ou país. Para compreender o passado de algum tema ou assunto, costumamos fazer muitas perguntas, né? Como, por exemplo, quando os portugueses vieram para nossas terras, os indígenas eram maioria ou eram minoria na população, como são hoje? De que forma as pessoas percorriam grandes distâncias por terra antes da invenção do automóvel? Como os alunos faziam pesquisas antes da existência dos computadores? Para responder essas perguntas e muitas outras, nós contamos com o trabalho dos historiadores. Aí, qual é o papel dos historiadores? Eles são especialistas que estudam história. Eles analisam os vários acontecimentos ocorridos no passado e lhe dão sentido. Eles transformam a história vivida pelos seres humanos em uma história contada. Para isso, eles utilizam documentos que são as fontes históricas. Se eu perguntar o que é fonte histórica, aí você diz que são os documentos utilizados pelos historiadores. Mas isso eu vou fazer um questionário depois, tá certo? Então, a princípio,
nós temos aí essa questão. Aí, eita, aí vocês colocam, acrescentam aí, ó, documento histórico é todo tipo de registro ou vestígio que pode fornecer informações do passado dos seres humanos. Aí vocês escrevem. Como é que é, professor? Escreve aí o último parágrafo também, viu? Eu esqueci de marcar. Tá certo? Eu esqueci de marcar aí. Deixa eu ver aqui quem é que tá falando comigo. Tudo certo? Ainda não, professor, falta pouco. Tá. Então, estudar história é isso, gente. A gente pegar os documentos históricos. Aí, quais são os documentos que eu posso ter como documento histórico? Uma carta, uma fotografia, um diário, que a gente já viu, o diário de Anne Frank. Um documento, um registro, uma certidão de nascimento. Tudo que é documento produzido pelos homens, nós temos como usar. Nós temos como usar e observar ela, e ela se torna uma fonte histórica, certo? Pode ser um objeto, né? Na casa de vocês, a avó de vocês ainda tem louça da época que ela casou? Sim. Pronto, ali aquele objeto, se ela enterrasse ele, daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, alguém encontrasse ele, aí ele iria analisar quem foi a pessoa que comprou e guardou aquela louça, certo? Então aquilo ali, aquele objeto se torna uma fonte histórica, entendeu? Então, por exemplo, se a gente, eu não sei se vocês viram, né? Se a gente observar, de vez em quando lá na terra de Jesus, aí as pessoas estão encontrando sempre fontes assim, documentos, objetos, que são fontes históricas para mostrar aquele período ali que Jesus viveu. Mas não é só lá não, aqui na Paraíba também, lá no Centro Histórico. Já ouviram falar do Centro Histórico? Alguém aqui já foi no Centro Histórico, perto do trem ali? Ninguém? Não. Ninguém? Vocês nunca andaram de trem não, foi? Eu já, professor, desse trem. Sim.
Aí, Mas nunca fui Mesquita. Eu já fui aquela que vai pra KBT. pronto. O trem passa no meio do centro histórico ali. Ali é o centro histórico. Que quando os portugueses vieram, eles começaram a invadir a cidade por ali. Ali é o centro histórico, que tem aquelas casinhas antigas, que Ah, é por isso que lá no centro da cidade, na cidade tem um bocado de casa antiga. pronto, ali é o centro histórico. Por quê? Porque Perto da lagoa, perto das isso, casinhas azul. isso, aquilo mesmo. Aquelas casas ali são as casas das pessoas que viveram quando os portugueses chegaram aqui. Aí elas são preservadas até hoje. Tem as igrejas, tem as casas, tem o comércio, aí os casarões. E o trem passa no meio deles, no meio do centro histórico. Aí o que é que ocorre? Ocorre que nesse centro histórico, ali tem muita escavação para saber o que é que eles podem encontrar como objeto, como documento, se tem fotografia guardada, enterrada, né? Porque as pessoas jogavam as coisas, enterrava fotografia, enterrava dinheiro, certo? Podemos passar? Eu prefiro em documentos históricos. Tá certo. Eu tô aguardando. Tô aguardando. Depois dessa aula, vai ter uma aula de link, viu? Tá certo? Vai ter uma aula de link, aí depois vai ter aula, tem uma aula de inglês, outra, né? Acho que é. Sei não sei o horário não. Deixa eu olhar aqui o horário. Patrícia, 4 minutinhos, viu? 4? É. Certo. Pronto, gente, vocês vão fazer. Terminei, professor. Ok, então olha, o documento histórico é todo tipo de registro ou vestígio que pode fornecer informações do passado dos seres humanos. Então, se eu perguntar o que é documento histórico, que eu vou fazer o questionário depois, vocês vão responder isso aí, viu? O que são fonte histórica, vocês também dizem, né? São os documentos utilizados pelos historiadores. Quem são os historiadores? Qual é o papel deles? São os especialistas que estudam história. Eles analisam os vários acontecimentos ocorridos no passado, eles dão um sentido, viu? Então, olha, na próxima aula de história, que eu vou passar... Professor, tá terminando, professor. Ah, tá. Professor, que fez estúpido, misericórdia. Aí, na próxima aula agora... Na próxima aula agora, eu vou passar o link dessa aula que eu já gravei.
Aí vocês vão avançar, porque quando eu voltar para esse conteúdo, eu vou a partir desse assunto aqui, os tipos de documentos históricos, que são textos, imagens, sons, objetos, fósseis. Quem aqui gosta de dinossauro? Pronto. Aí a gente também vai ver o período dos dinossauros, os fósseis, certo? E outras coisas que investigam o passado. Então a gente está finalizando a aula. Davi, termine aí porque vai finalizar a aula daqui a pouquinho, viu? Falta um minuto. Vai ter aula do YouTube, aí quando eu disser aula agora de inglês, aí o link do professor Marconildo, aí você clica no meu link, viu? Tá certo. Primeiro vai ser a aula de como é, professor. Ó. Hein? Não escutei. Professor, se eu faltar o senhor ligar pra mim, porque não tá dando não. O negócio não chega a notificação do WhatsApp. Ah, então tá certo. Lembrar que tem exercício no Google Sala de Aula para fazer, viu? Eu já tô fazendo. Eu fiz algumas atividades pendentes e novas também. Certo. Então vocês vão lá e vão fazer, viu? Então é isso. Quem terminou já pode sair da aula. Quem terminou já... Oi? Tchau. Eu vou sair, tá? Porque eu já terminei. Tá certo, quem terminou. Eu vou Já. sair. Você Tchau. terminou, Davi? Terminei, professor. Certo. Tchau. Tchau. Ok, Patrícia.